Shalom, shalom a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Baruch Hashem, diretamente daqui de Jerusalém, Ira Kodesh. Falando, Baruch Hashem da Yeshiva Chut Shel Chesed, fio de bondade, do nosso grande Rabino Shlomo Arush, de diversos tzadikim dessa geração que estão aqui nessa Yeshiva. É um grande prazer e gosto poder estar continuando, lutando para trazer emuná para o mundo, principalmente que Hashem colocou esse propósito na minha vida, de transmitir para o Brasil, em língua portuguesa, representando o grande tzadik, Rabino Shlomo Arush. Toda a Hashem, toda a Hashem, toda a minha família, minha esposa, meus filhos, minha família, meus pais, meu irmão, todo mundo que ajuda a gente a conseguir chegar até aqui, a toda a família, todo mundo, gente, vamos lá, vamos começar a estudar, toda a Bar, Ezrat Hashem, vamos continuar estudando a Emuná. Hoje é especial, hoje a gente vai começar o capítulo número 4. O capítulo número 4, ele vai tratar das virtudes da Emuná. A gente já falou sobre as fundações da Emuná, como são os testes da Emuná, falou como são os fundamentos da Emuná, várias coisas. Agora é as virtudes da Emuná. Por que a Emuná é boa na minha vida? O que a Emuná, a fé, acrescenta na minha vida? Como eu posso administrar minha vida, tudo que eu gosto, tudo que tem com a Emuná? Vamos lá. Antes disso, vamos, Bezrat Hashem, nos concentrar no livro Inene Be'atcha. Está em hebraico ainda. Esse livro o Rav Arush escreveu agora em Pesach. Já falou algumas vezes sobre ele. Esse livro é pequenininho, gente, mas tem cada luz, parece que cada frase, cada texto aqui são luzes assim na alma, assim, plau, plau. O Rav Arush escolheu bem cada palavra, é algo absurdo. Isso fala só sobre a confiança, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre os confiança, que confiança e emuná andam de mãos dadas. Bezman Ari, o Arizal, grande cabalista, pai da Kabbalah, o Arizal, tinha na cidade de Tzfat vários tzadikim, vários mekubalim, vários rabinos que não somente sabiam muita Torá e as leis, como eles também que estudavam a Kabbalah. Em Tzfat é a cidade conhecida do nível, a cidade da Kabbalah em Tzfat. É algo lindo, está aqui no norte de Israel. Lá está enterrado também vários justos. E ali é toda a história do povo, passaram por lá muitos grandes justos. E tinha um rabino chamado Rabi Moshe Alshir. E esse rabino era conhecido como Alshir Akadosh. Poucos rabinos são considerados Akadosh, pouquíssimos. O Rabino Akadosh, que era Rabi Udá, ele era considerado Akadosh porque ele abria as mãos para Hashem no céu e falava, essas mãos nunca pecaram, nunca viram pecado. Isso era Rabi Udá, que escreveu os Mishnayot. Então tem vários rabinos que era Orachai Akadosh, o grande Orachai, fazia milagres, foram jogar na cova dos leões, passou várias coisas, fui decretado sobre ele viver como mendigo perambular durante várias coisas, passaram ele, era conhecido como poucos rabinos ganharam esse santo, imagine, Akadosh. No judaísmo isso é muito, muito raro, e esse rabino tinha esse apelido. Ele queria num dos Shabat, ensinando seus talmidim, seus discípulos, ele queria testar e falar sobre o assunto da confiança em Hashem. Ele começou a dizer que a confiança em Hashem, só confiar em Hashem, pode trazer o sustento e tudo que a pessoa quiser, sem nenhum esforço. Sem nenhum motivo e sem nenhum esforço. Como assim? Eu não vou trabalhar mais. Não vai no médico. Ele quis testar os discípulos dele, que eram muitos grandes tzadikim, sabiam muito a Torá. Ele quis testar, assim. Dentro de alunos que as pessoas estavam no Beit Knesset no Shabbat, escutando essa drashá, entendeu? Tinha um judeu puro de coração, inocente, tinha muito temor aos céus. E ele trabalhava muito pro sustento dele. Trabalhava com as mãos, tinha um trabalho muito, muito difícil, horas e horas só trabalhando, movendo a terra, tinha um trabalho muito difícil. E ele escutou aquelas palavras do rabino falando que sem esforço nenhum, Hashem poderia mandar o parnassá para ele, o sustento para ele. Aí ele ficou. Ele trabalhava vendendo lama e adubo. Tudo que ele tinha era uma carroça e um jumento. Ele viajava para trazer adubos, colocava tudo na carroça dele, os adubos, e voltava com a carroça para vender eles na cidade dele, em Tzfat. Mas as palavras desse grande rabino Alshir Hakadosh entraram no coração dele de uma maneira tão profunda, tão forte, e que ele
lançou a lógica e toda a romota e o serra dele para longe e começou a ficar somente concentrado no que o Rabino ensinou. Ou seja, eu posso conseguir o que eu quero somente confiando em Hashem, sem nenhum esforço. Ele começou a pensar em então eu posso tentar então trabalhar nada, não fazer nenhum trabalho e assim, mesmo assim vou receber meu parnassá, meu sustento. Então ele foi. Voltou para casa. Falou com todos os familiares dele o que ele aprendeu e falou que a partir daquele dia ele nunca mais ia trabalhar. Agora, só a partir daquele dia ele ia começar só a ficar sentado em casa, perto do fogão, lendo o Terrilim, lendo os salmos. A partir daquele dia ele decretou sobre ele: não vou trabalhar mais, não vou me esforçar. O Rabino me ensinou assim, assado, que Hashem pode fazer isso, então eu vou ficar só lendo o salmo. Ele ficava lá só fazendo os salmos. Só fazendo os salmos. O livro inteiro dos salmos. Terminava. Toda a família dele ficou desesperada. Mas como assim? Mas o que aconteceu? Por favor, pai, volta a trabalhar. Todo mundo tava... A esposa dele falou: o que você quer fazer com a gente? Que a gente passe fome. Nada adiantava. Ele ficava lá com o teirinho dele, não escutava ninguém. Continuava rezando e rezando. Ele via as pessoas como se fosse um maluco. E eles viam ele como um maluco. Ficou maluco. Abandonou o conhecimento dele. Ficou doido. Vai trabalhar mais, que isso? Até que quando ele entendeu que não tinha mais um centavo no bolso, a família dele falou: vai lá, pelo menos vende o jumento pra gente ter o que comer. Não tem mais nada, não tem coisa, vai vender o seu jumento. Ele vendeu o jumento para um outro povo. Essa pessoa do outro povo foi e comprou o jumento, deu dinheiro para ele. E é isso. Quando essa pessoa estava indo, que comprou o jumento, estava indo na sua carruagem, ele achou no caminho um baú de pedras preciosas e muito ouro. Esse homem colocou tudo na carroça dele, tampou com alguns panos e continuou andando. Falou: uau, feliz da vida, comprei um jumento e ainda ganhei um baú de pedras preciosas. Até que ele começou a andar, ele começou a escutar um barulho de pedra e do nada viu uma pedra gigantesca rolando, pum, e essa pessoa morreu. O tempo foi passando, algumas horas se passaram, o jumento começou a sentir fome. O jumento começou a sentir fome, e ele falou: eu conheço o caminho. O jumento falou: não. O jumento entendeu, ele conheceu o caminho de volta para casa, o instinto dele, da sobrevivência. Então ele voltou à casa do seu antigo dono. Quando ele chegou na casa daquele judeu simples, inocente, que ficava fazendo só Terrilim, começou a gritar o jumento. A família inteira voltou. O que está acontecendo? O jumento nosso voltou com a carruagem da pessoa que a gente vendeu. Quando chegaram lá, tinha uma quantidade absurda de pedras preciosas. E esse grande judeu, ele entendeu que só com a confiança em Hashem, ele poderia conseguir tudo sem esforço. Então, gente, quem acredita, eu prefiro acreditar. Eu prefiro, não é pra ser agora preguiçoso, não, deixar de trabalhar, não sei o que, não estamos nessa, por favor. Não interprete mal. Mas é possível se você conseguir atingir um nível de confiança absurdo, que você não precisa mais fazer nenhum tipo de esforço para ver o que é Hashem. Agora, se sua imuna está começando a subir, seu esforço é menor. Seu esforço vai ser mais espiritual do que material, do que sua saúde, do que sua mente, tudo que você tem. Bezrat Hashem, virtudes da Emuná, vai estar falando, Bezrat Hashem, fechando os olhinhos, de mãozinhas dadas. Vamos lá entrar nas palavras sagradas do Gan Emuná, vamos chamar os capítulo 175. As virtudes da Emuná. Vamos lá, gente. Bezrat Hashem. As virtudes da Emuná são tantas que fica difícil de descrevê-las. A Emuná é a raiz e a fundação de nossas tarefas neste mundo. Então vamos lá, para aí. O que eu vim fazer nesse mundo? O que a gente tem que fazer nesse mundo? Viver em Emuná. Viver conectado com a Hashem. Assim, cada um de nós precisa reforçar sua Emuná, aperfeiçoar nosso caráter à medida que fortalecemos nossa Emuná. De acordo com o Rabbi Nachman de Breslov, a Emuná é a base e a sustentação do mundo. O que sustenta o mundo é a base. O que é a base do mundo é a Emuná, é a fé. É a fé que a humanidade tem com o Criador. A Emuná é recipiente espiritual para a abundância divina e invoca os melhores bênçãos de saúde, bem-estar e sustento. A Emuná é uma força espiritual poderosa. Com a Emuná simples e pura, desejamos uma conexão maior com Hashem e nos elevamos a níveis espirituais mais altos. A Emuná é a base da elevação espiritual que consegue, a Emuná alcança a purificação da alma. A Emuná nos leva ao nível de paciência pura,
serenidade, paz interior. Nessa atmosfera emocional, maximizamos nosso potencial funcional e intelectual. O Rebbe Nachman de Breslev ensina no Sefer Amidot sobre a Emuná, que a Emuná traz bênçãos em a nossa vida. Elas nos dá consciência espiritual mais intensa, nos fazendo atender melhor a análise racional por trás do acontecimento que nos rodeia. Graças a Emuná somos perdoados por todas as transgressões e os decretos severos são derrubados. Segundo o Rebbe Nachman de Breslev, no Kutei Moharan 1.7, a falta de Emuná faz perpetuar a diáspora e o exílio. A gente já falou isso. Todo o exílio, toda a diáspora, ela só existe por falta da fé. Ao contrário, a Emuná fortalecida acelera a completa redenção do nosso povo. Então, por isso que estamos aqui e vamos continuar com todas as forças. Se você quiser fazer parte do nosso time, vem, vamos lá, gente. Vamos compartilhar a Emuná. Vamos viver a Emuná. Primeiro a gente precisa viver a Emuná. Eu preciso viver a Emuná. Você precisa viver a Emuná. Entender a Emuná. E depois compartilhar ela. Seguir em frente. Cada vez mais pessoas. Assim a gente aproxima a redenção do nosso povo. Antes de a gente falar sobre o próximo ponto, que é a descida da alma a este mundo, eu queria trazer uma historinha de como, trazida pelo Rabi Nata de Breslev, como o Rebbe Nachman desceu para esse mundo. O Rebbe Nachman Kadosh, ele representa uma alma muito grande. Muito, muito grande mesmo. Ele passou muitas dificuldades durante a vida dele, saúde, várias coisas, faleceu muito cedo, e muito cedo também ele escreveu e revelou coisas absurdas. Ele era descendente de Baal Shem Tov, e Baal Shem Tov era descendente de Davi Amelech, do rei Davi. Quando essa alma estava para vir por esse mundo, ela pertencia a um nível elevadíssimo. Ela estava conectada à rede espiritual de vários tzadikim ocultos. E é uma alma que ia vir para renovar o mundo e acender a emuná e corações de muitas pessoas. Eu escrevi aqui. Quando chegou o tempo de sua alma descer ao mundo, o céu inteiro entrou em movimento. A luz dessa alma era tão intensa que os anjos do mal não conseguiam encará-la. Claro, a gente sabe que o anjo mal é mau, mas ele tem a função dele. Quando aquela luz estava tão grande vindo, que a gente estava mandando, ninguém conseguia. Essa alma vai vir retificar e ajudar a outras pessoas se retificarem. E não são qualquer pessoa, as pessoas que estão lá no fundo do poço, os mais longe, os que estavam na lama, lá no final mesmo, irmão. Os mais sujos, os mais... Ali, essa luz, essa alma vai ajudar com seus ensinamentos, com a Torá que ele ensina, a tirar essas pessoas de lá. O próprio adversário, o Catan, se levantou e falou: essa alma perigosa para mim. Se ela descer, vai destruir todas as minhas armadilhas. Vai ensinar as pessoas a voltar a Hashem, mesmo depois das piores quedas. Vai revelar que até o desespero é uma mentira. Eu não posso permitir isso. Então ele falou para Hashem: Hashem, deixa eu conversar com ele. Deixa eu conversar com essa alma. O adversário falou. Hashem falou: pai, conversa. Começaram a conversar. Rebbe Nachman falou: sai daqui, não quero nada de você. Ele falou: por favor, eu não vou deixar atrapalhar você em nada. Não vou atrapalhar você em nada. Só ajuda eu a atrapalhar você no ponto da luxúria. Deixa eu só tirar de você a santidade pessoal do homem, que é a luxúria, que é a brita, que é guardar a brita e guardar os olhos. Deixa eu só deixar isso. Rebbe Nachman falou: não vou deixar, porque o meu propósito é esse. O meu propósito é ajudar as Neshamot, as almas que estão mais distantes daquilo, e retificar elas, e que elas possam vir e trazer a redenção. Eu, Al Hashem, Rebbe Nachman veio para esse mundo, deixou esse grande ensinamento. Os brasileiros foram perseguidos durante anos, mas hoje em dia já está se tornando diferente. As almas de pessoas que eram completamente seculares, completamente afastadas, estão fazendo retorno à Torá e a prática que Hashem quis, o meio do Zehud, do mérito do médico de almas, Rebbe Nachman de Breslev. Página 175, vamos continuar. A alma é a minúscula centelha de Hashem. Em cada um de nós, nos mundos interdíveis e superiores de espiritualidade pura, a alma pode se aquecer junto à iluminação divina. É um prazer indescritível que faz qualquer prazer físico parecer escuridão e desgosto. Superficialmente, a alma, em seu estado original incorpóreo, parece estar mais perto de Hashem, mas na verdade ela está distante porque ainda não adquiriu conhecimento sobre ele. A alma, antes de descida ao mundo material, apenas sabe da existência dessa iluminação espiritual maravilhosa e indescritível, prazerosa, mas não conhece nada sobre a fonte ou a natureza dessa luz. Imagine que você conheceu uma pessoa maravilhosa, que reflete bondade, sabedoria, calma e compaixão. Mesmo que você não saiba nada sobre essa pessoa, você certamente se interessaria em conhecê-la melhor. No campo espiritual, não há inclinação para o mal, dificuldades ou testes. A alma se aquece junto à agradável luz divina e não precisa de mais nada. A alma desse estado não pede misericórdia, compaixão divina, ajuda ou perdão. Ele não tem necessidade, portanto, não tem oportunidade de conhecer os tributos de Hashem.
Todo o propósito por trás da criação do mundo é revelar a compaixão divina de Hashem por suas criações. Por que Hashem criou esse mundo? Para revelar a sua compaixão divina sobre suas criações. Não existe um rei sem um reinado, sem o seu povo, sem a sua população. Hashem quis reinar com a sua misericórdia. Ele criou o mundo. Então deixa Hashem agir com misericórdia na sua vida. Só deixa. Só deixa. Está escrito: Hashem criou o mundo graças à sua compaixão, pois ele desejava revelá-la. Sem a criação, para quem ele demonstraria sua compaixão infinita. Por esse motivo, ele criou o universo, do campo espiritual mais elevado à mais baixa condição material, para revelar sua compaixão. Com o propósito da criação em revelar a compaixão de Hashem, só podemos conhecer e descemos a este mundo. Aqui precisamos de sua compaixão divina a cada segundo. Devemos buscá-la, reconhecê-la e assim cumprir o propósito da criação. O que a gente tem que fazer aqui agora? Buscar a compaixão de Hashem. Ajudar a revelar a compaixão de Hashem. Ajudar pessoas a entenderem que Hashem não é malvado, Hashem não é juiz ruim, Hashem, Kadosh Baruch Hu, Deus de Israel, é bondoso com todo mundo. Bondoso com todo mundo e principalmente as pessoas que fazem vontade dele. Prazer em conhecê-lo. Vamos esclarecer esse conceito com uma história. O rabino de Tulchin um dia revelou ao seu professor, um guia espiritual, o Rabi Natan de Breslov, falando: sinto muito não ter tido o privilégio de conhecer o Rabi Nachman de Breslov pessoalmente. O Rabi Natan respondeu austeramente: e quem tem a audácia de pensar que conhece o seu Rebbe? Yosef Funik. Yosef Funik era um homem simples que conduzia uma balsa. Durante todo o dia, ele levava as pessoas de um lado ao outro rio. O Rabi Nachman de Breslov usava frequentemente o serviço de Yosef Funik. Yosef se orgulhava. Eu costumava passar bastante tempo com o Rabi Nachman. Eu o conhecia muito bem. O Rabi Natan quis enfatizar que conhecer alguém superficialmente não significa nada. Yosef Funik conhecia a aparência física do Rebbe, mas não sabia a menor ideia de sua enorme importância espiritual. Para começarmos a conhecer o Rabi Nachman, explicou o Rabi Natan, devemos conhecer e praticar seus ensinamentos. Portanto, o discípulo de uma geração posterior pode conhecer um tzadik melhor do que um contemporâneo que o tenha visto em carne e osso. Yosef Funik não apenas viu o Rabi Nachman, como também tocou várias vezes enquanto o ajudava a subir e descer da balsa. A proximidade física, porém, não tem nada a ver com a consciência espiritual. De fato, o simples bolseiro estava extremamente distante do tzaddik. Ele não tinha noção de elevação espiritual da sabedoria, dos ensinamentos, da capacidade e da amplitude da santa alma do Rabi Nachman. Ele apenas o ajudava a atravessar o rio. O mesmo princípio se aplica ao conhecimento de Hashem. A alma nos mundos superiores tem prazer da luz de Hashem. Mesmo sem saber nada sobre ele, ela lembra o bolseiro, que se gabava de conhecer o Rabi Nachman, embora na verdade ele não sabia nada de nada mais do que a cor da sua barba. O próprio Rabi Nachman define proximidade como consciência espiritual, que está próximo de algo, de um conhecimento, consciência espiritual daquilo. Quem é realmente o Rav Arush? Um rabino que está revolucionando o mundo. É um rabino que trouxe vários livros sobre todos os temas: paz no lar, sustento, fé. É um rabino que está ajudando o mundo inteiro a voltar em tshuva. Por mais que a gente sabe tudo e tem noção de estar perto dele aqui, realmente a gente não sabe. Assim era a alma. Assim era a nossa alma. Não estava lá pertinho de Hashem, no trono divino. Ela tinha luz. Sabia, reconhecia, mas não sabia o que era realmente. Por meio da consciência espiritual, o conhecimento de Hashem, podemos alcançar uma união com Hashem. Podemos, quando buscamos conexão com Hashem no mundo físico, podemos chegar a conhecê-lo melhor do que por meio de uma mera aproximação do mundo espiritual. Pode não ser aparente, mas a presença de Hashem está em todo lugar. A vantagem do mundo material é que ela possibilita um ganho espiritual, méritos, ao passo que o mundo espiritual não permite isso. Essa é uma contradição aparente, mas um princípio primordial é a espiritualidade. No mundo material, precisamos de constante assistência de Hashem, especialmente para superar os testes e problemas deste mundo. Este é o ambiente que nossa alma pode realmente dizer: Hashem, prazer em conhecê-lo. Esse mundo está cheio de tarefas. A gente está descobrindo cada vez mais com esse livro qual é o objetivo de cada um. Você pode pensar: pô, mas eu, mero cidadão brasileiro, na cidade tal, no bairro tal, da rua tal, do CEP tal. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Está sendo revelado para você. Você está chegando a adquirir esse conhecimento. Então você tem a ver com isso. Hashem quer trazer para você quem ele é. Hashem quer revelar para você. Hashem quer que você cumpra a vontade dele.
existe uma história que o Rabi Zusha, um grande justo também da Europa, ele veio falando com os discípulos dele: gente, quando eu chegar nos céus, não vão me perguntar por que você não foi como Moshe Rabbeinu, por que você não foi como Baal Shem Tov, por que você não foi como Rebbe Nachman. Não vão me perguntar por que eu não fui Zusha, por que eu não fui Aaron, por que você não foi você. Seja você. Entenda o seu propósito. Cada um, pela a complexidade e a Chokhmah de Shem gigantesca, cada um tem seu caminho, seu propósito. Então, Bezat Hashem, cada vez mais que a gente adquire nosso conhecimento em Emuná, em fé, em Torá, então a gente consegue viver isso na prática. Bezat Hashem, agradeço todo mundo por estarmos aqui, agradeço todo mundo pra gente continuar a compartilhar. Espero a gente semana que vem, Bezat Hashem, pra gente dar continuidade do capítulo 4, que o capítulo 4 é completamente profundo. Precisa aí uma atenção maior. E Bezat Hashem, que Hashem possa dar força e conhecimento para a gente conseguir adaptar histórias e exemplos melhores para cada ensinamento do grande Rav Shalom Arush. Bezat Hashem, obrigado a todo mundo por estar acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando. Bezat Hashem, que Hashem possa aguardar vocês e continuar iluminando a vida de vocês com Emuná Shlema. Amém. Tudo de bom. Shalom. Shalom.